O Câmara Notícias está começando agora. Sessão especial em apoio às escolas cívico-militares é realizada na Câmara de Vereadores. A noite de 19 de julho foi marcada pela realização de uma sessão especial em apoio às escolas cívico-militares de Bagé. A proposição foi do presidente do Legislativo, Rodrigo Ferraz, e do vereador líder do governo, João Chardozin. A motivação foi o anúncio do governo federal de que até dezembro irá extinguir as escolas que têm esse modelo de ensino, que foi implantado em Bagé há cerca de 4 anos e hoje contempla 3 escolas: João Severiano da Fonseca, São Pedro e Geteco. O evento contou com a presença do deputado federal Tenente Coronel Zuco e da deputada estadual Adriana Lara, entre tantas outras lideranças. O plenário ficou lotado com a presença de autoridades e as comunidades escolares das 3 escolas em defesa de que o modelo seja mantido. A gente está vendo realmente uma atitude revanchista, uma atitude que eu nem chamo de atitude política, mas politiqueira, porque o modelo cívico-militar, ele é um modelo já com resultados efetivos, declarados pelo MEC. Mais de 80% na queda de violência, seja patrimonial, física, uma queda absurda da evasão escolar, trabalhando a meritocracia, a autoestima do aluno, trabalhando o ambiente escolar favorável, que as crianças aprendam efetivamente. Os resultados do IDEB, inclusive, são resultados efetivos. E a gente viu, infelizmente, uma ação do governo federal negativa. Eles só estão prejudicando os alunos, só estão prejudicando a educação. E, para piorar, tivemos a ida do ministro Camilo Santana na Câmara Federal. Nós o convidamos para debater sobre essa pauta e ele demonstrou ser um político sem palavra, porque lá ele deixou bem claro que não haveria o aumento das escolas, mas que aquelas que estavam vigentes não teriam nenhum prejuízo. Não é isso que o documento do dia 10 de julho falou. Então, eles têm já um cronograma para terminar o modelo cívico-militar até dezembro. Isso é muito negativo, é muito ruim. Bagé, que tem 3 escolas cívico-militar, Bagé foi uma cidade pioneira neste modelo. É só perguntar para os pais das crianças, para a comunidade escolar, porque todo esse movimento foi democrático, escutando os pais, escutando os professores, a direção. Então, não poderia ser feito assim. Nós acreditamos que o modelo gaúcho, já declarado pelo governo do estado, vai permanecer. Há essa possibilidade de uma absorção do modelo federal, né, para que realmente as crianças não sejam prejudicadas, porque, como eu disse, é uma realidade muito importante que veio para ficar, e essa reação dos governadores de todo o Brasil, contrários a essa atitude, demonstram que o programa foi um programa de sucesso. Professor José Cavalheiro recebe homenagem por mais de 30 anos de atuação no magistério. Na noite de segunda-feira, 17 de julho, foi realizada uma sessão solene para homenagear o professor José Luiz Cavalheiro pelos mais de 30 anos de atuação no magistério. Ele atuava como professor de Educação Física, principalmente nas escolas Espírito Santo e Justino Costa Quintana. A proposição foi do vereador líder do governo, João Chardozin. A esposa, filhos, neta, ex-colegas, ex-alunos encheram as galerias do plenário para homenagear o professor, que hoje reside em Capão da Canoa. Os turistas que visitam a Rainha da Fronteira já podem contar com espaço para informações. O CIT foi inaugurado na terça-feira, dia 18 de julho. O Centro de Informações ao Turista, CIT, foi inaugurado na manhã de terça-feira, 18 de julho. O evento contou com a presença do prefeito Divaldo Lara, vice-prefeito Mário Mena Calil, secretária de Turismo Aliane da Croce, presidente da Associação Pampa Gaúcho de Turismo APATUR, Clori Peruso, entre outras autoridades. Ele vai ajudar a desenvolver e fomentar ainda mais o turismo aqui na nossa cidade. O turista ele vai chegar aqui no sítio e vai receber todas as informações necessárias, vai conhecer todo o potencial que a nossa cidade tem. Bagé é uma cidade muito rica de patrimônio histórico, pela sua cultura campeira, pela sua gastronomia, pelo seu enoturismo, pelo seu turismo rural e religioso. Então aqui no sítio nós hoje inaugurando essa obra com muita
muita felicidade, né, de trazer aí todas essas informações para o turista. O espaço foi construído através de consulta popular em parceria com o governo do estado e custou cerca de R$ 179 mil. O Centro de Informações ao Turista fica na Praça Santos Dumont, na esquina entre a Avenida Santa Tecla e a Presidente Vargas, e vai funcionar das 8 da manhã às 6 da tarde. Esse é um sonho de consumo de todos nós que trabalhamos com turismo, porque não tem nada melhor do que a pessoa chegar na cidade e ter onde se informar a respeito de tudo que a cidade oferece. E esse espaço veio exatamente para isso, então foi uma luta bastante grande, né, de todos os que investem no trade turístico e também do poder público. E nós estamos hoje muito felizes com essa conquista. Torneio integra escolas cívico-militares. Os estudantes fazem parte das 3 escolas cívico-militares de Bagé e estão aqui comemorando os 17 anos de municipalização da Escola São Pedro, que foi também a primeira escola cívico-militar no Brasil. Hoje nós estamos comemorando, encerrando as comemorações de aniversário da nossa Escola Cívico-Militar São Pedro, que fez este mês, 17 anos de municipalização. Mas é uma escola centenária, ela é uma escola que começaram as construções em 1921. E nós estamos aqui hoje, junto com as demais escolas cívico-militares, aproveitando o encerramento das comemorações, realizando o primeiro torneio das escolas cívico. É muito importante isso, porque as três escolas têm quadra, E as 3 escolas participam nas suas quadras, fazem o seu jogo interno e é importante que elas se reúnam e também façam essa competição entre elas. E o esporte auxilia, vem encontro, Então, o esporte gera educação, o esporte gera disciplina por causa do respeito às regras, Então, vôlei, futsal, xadrez principalmente com uma concentração muito forte. Então, o esporte gera e proporciona isso para eles, essa motivação, esse parceria também, E para nós, professores, é maravilhoso, A solenidade de abertura contou com a apresentação das equipes do São Pedro, João Severiano da Fonseca e Geteco, com destaque para as equipes de xadrez e vôlei. Teve acendimento da pira e ainda a apresentação de Ordem Unida, um dos trabalhos desenvolvidos pelos monitores. A deputada estadual Adriana Lara participou do evento e reafirmou sua luta pela defesa das escolas cívico-militares. Aqui em Bagé vai permanecer. No estado, o governador Eduardo Leite já se posicionou. Nós vamos manter no estado também as escolas cívico-militares, porém, tem 2 modelos. São 23 do modelo estadual e 19 do modelo federal. O modelo estadual, que são as 23, o governador diz que mantém. Agora nós vamos fazer audiências públicas, Lara. Eu estou propondo pela Comissão de Educação, que eu sou membro titular, nós vamos fazer audiências públicas nas 19 cidades que tem a cívico-militar modelo federal. Que é o caso de Bagé? Que é o caso de Bagé. Para dizer o seguinte, para os prefeitos que façam como o Bagé está fazendo, abracem a escola, abracem o modelo. Tem legislação local e a gente consegue oferecer para a comunidade, oportunizar um modelo de educação. Eu não estou dizendo que todas as escolas têm que ser cívico-militares, mas eu estou dizendo e defendendo que tenhamos um modelo cívico-militar para ofertar para os alunos, para os pais. E os números mostram, 0% de evasão, 98% de aprovação e a disciplina, o cuidado, o zelo que tem as crianças, os jovens, os adolescentes que estudam nas nossas escolas cívico-militares é um modelo, é um exemplo, não só para Bagé, mas para o país todo. Deputado federal Luciano Zucco recebe moção de apoio do Legislativo bagiense. O deputado federal, Tenente Coronel Zucco, cumpriu a agenda em Bagé no dia 19 de julho. Na parte da tarde, ele visitou o Legislativo bagiense.
e recebeu das mãos dos vereadores Omar Gani, Helder Lins e do presidente do Legislativo, Rodrigo Ferraz, uma moção de apoio à CPI do MST, a qual ele preside em Brasília. A vereadora licenciada Cláudia Messias acompanhou a agenda do deputado. Nós estamos fazendo um trabalho realmente visando a segurança, não só jurídica, mas segurança no campo. É inadmissível que nós tenhamos, em 4, 5 meses, mais invasões do que os últimos 4 anos do governo Bolsonaro. E a gente está vendo que não há motivo para essa atitude. Não cabe a um movimento MST decidir se a propriedade é produtiva ou não. Nós tínhamos uma insegurança, inclusive um medo no campo, e a gente não pode esperar que ocorram aí violências, que tenha sangue no campo para tomar uma atitude. Essa CPI está sendo muito efetiva, basta notar que desde o dia do seu início dos trabalhos, praticamente terminaram as invasões. A gente quer agora escutar convites, convocações, quebras de sigilo, pedidos de informação, inclusive no retorno ao recesso já vai ter a oitiva do José Rainha, que se diz um dos líderes e que vai ter que responder pessoalmente lá na Câmara. Temos também o Stedley, o ministro da Agricultura, o ministro da MDA, enfim, é uma CPI que visa também fortalecer projetos legislativos para trazer mais segurança. Como eu disse anteriormente, cabe ao INCRA definir o loteamento, a titulação de terras, e não é o MST. Nós temos já uma linha de investigação muito séria, trazendo possíveis financiadores, conivências, omissões, e o trabalho ainda está intenso e vai ter muito pela frente. Radioterapia já é realidade em Bagé. O vereador Bocão visitou o local. Em 2019, foi anunciado que Bagé teria uma unidade de radioterapia. Em outubro de 2020, começaram as obras. O prédio foi inaugurado oficialmente em 2022, com apenas a estrutura física. O dia 7 de julho de 2023 ficará na história de Bagé. A imprensa foi recebida nas dependências do prédio da radioterapia, onde foi anunciado pela equipe técnica o começo dos atendimentos. Em média, a radioterapia deve atender cerca de 600 pacientes por ano, em torno de 50 ao mês. A unidade está habilitada para atender pacientes via Sistema Único de Saúde, o SUS, e convênios. Sentimento de realização, de gratidão por todas as pessoas que abraçaram essa causa. São muitas pessoas envolvidas ao longo desses 25 anos, e em especial nos últimos 15 ou 20 meses. Pessoas da comunidade, clubes de serviço, políticos locais, políticos de outros estados, de outras cidades, de outros municípios, que entenderam a necessidade deste ganho em relação à saúde. A ideia é que sejam atendidos 50 pacientes por mês, totalizando 600 pacientes ano. Nós trabalharemos em 2 módulos de 4 horas. Havendo necessidade, havendo alguma fila de espera em algum momento, a gente pode ampliar esse atendimento para que não haja nenhum paciente esperando o tratamento de radioterapia. Nós iniciamos a nossa jornada mais ou menos em março, abril do ano passado, onde tivemos o nosso time completo desde então. E desde aquela época investimos em cursos, estágios, vieram físicos e engenheiros da marca fabricante aqui para Bagé para fazer a capacitação do uso dos equipamentos, além, claro, das especializações que a equipe já possui. O primeiro passo que o paciente dá na radioterapia é a consulta com o seu oncologista. O oncologista clínico, ele tem a decisão de enviar para a radioterapia ou não. Uma vez que ele é enviado aqui para a radioterapia, a gente tem a consulta com o nosso radioterapeuta. E ele avalia se é um paciente elegível ou não a ser feito radioterapia. Se ele dá o ok, aí nós iniciamos o processo. É feita uma tomografia de simulação, onde é adquirido imagens tridimensionais do paciente e é escolhido os acessórios imobilizadores para a gente conseguir posicionar o paciente todos os dias na mesma posição. Após isso, essas imagens tomográficas vêm para mim na sala de planejamento e eu planejo como se dá a entrada dos campos de radiação no paciente. Então, como a doutora Patrícia havia falado, essa terapia em arco modulado é uma evolução de planejamento.
de uma técnica de tratamento em radioterapia. Ela vai vir com um upgrade que já está sendo importado dos Estados Unidos, já está em processo de deslocamento, e essa terapia em arco modulado, ela proporciona a gente ter uma melhor conformação da radiação em volta do tumor e também poupa melhor o tecido sadio. Finalmente, os pacientes oncológicos e, eventualmente, pacientes que necessitem de radioterapia para outros tipos de condição terão a sua jornada bem reduzida, né? Então, aquelas viagens, eventualmente de 2 a 3 horas, que eram necessárias para conseguir fazer o tratamento, muitas vezes diariamente, serão reduzidas. Então, vai ser 10, 15 minutos da sua casa até aqui o serviço, e esse paciente vai poder ficar durante todo o seu tratamento, que eventualmente, às vezes, leva 30 dias, dependendo do protocolo, perto da sua família, na sua casa, no conforto do seu lar. Então, isso para melhorar a qualidade de vida durante o tratamento oncológico, que já costuma ser tão pesado, já costuma ter tantas toxicidades, é muito importante que seja possível fazer isso aqui. O tratamento de radioterapia, ele é bem variável conforme o tipo de tumor que aquela pessoa apresenta, ou eventualmente, se não for tumor, outros tipos de indicação como ginecomastia também existe. Pacientes que necessitem, por exemplo, de um tratamento mais paliativo, que é para aliviar sintoma de dor óssea por algum implante ósseo relacionado à sua doença oncológica, pode ser tratado em 5 dias. Mas grande parte dos tratamentos leva em torno de 15 frações, que a gente chama, ou seja, cada aplicação diária no aparelho, ela é chamada de fração, e isso gira em torno de 15 dias a média, mas alguns tratamentos podem chegar até 35, os mais longos, e aí realmente são os tratamentos mais cansativos e mais demandantes para o paciente. Esse tratamento com a radioterapia, ele utiliza uma radiação, que é a radiação que a gente chama de radiação ionizante. Então, o paciente não sente aquela radiação entrando, é como fazer um exame de imagem, só que em vez de apenas fazer uma imagem, a gente está também tratando, porque a dose dessa radiação é muito mais alta. Então, a gente consegue fazer esse tratamento, o paciente não sente absolutamente nada no momento da aplicação, e depois de algumas frações é que ele pode começar a desenvolver algumas toxicidades, dependendo do sítio, da localização que ele trata. E aí, por isso é tão importante essa alta tecnologia, que em breve nós teremos disponível aqui, graças às emendas parlamentares, porque possibilitarão nós fazermos técnicas com uma intensidade modulada que reduz muito a toxicidade relacionada ao tratamento da radioterapia. Na ocasião, 3 pacientes passaram pela consulta de avaliação. A unidade poderá atender pacientes de todas as cidades do estado. A Maria é cunhada do primeiro paciente que foi atendido na radioterapia de Bagé. O Antônio Carlos está tratando um câncer de laringe e a família comemora o fato das sessões de radioterapia poderem ser feitas em Bagé. É uma sensação que Deus não abandona a gente, né? Sensação que Deus está sempre do lado da gente, com a gente ali todo o tempo, né? E ficamos muito felizes em saber que a gente vai ficar aqui, não é preciso sair mais para fora, né? Porque acaba judiando do paciente, né? E da gente também, do acompanhante e tudo, né? É bem difícil ter que sair, ter que andar tanto, mas graças a Deus deu certo, estamos aqui, vamos ficar por aqui, se Deus quiser, por muito tempo. O investimento da obra foi superior a 10 milhões. Funcionando das 8 da manhã às 6 da tarde com 13 funcionários, o local no momento tem 3 pacientes em tratamento. Na próxima semana, os responsáveis pelo local viajam para buscar uma máquina que serve como adicional, trazendo mais qualidade e precisão e diminuindo o tempo necessário para a realização da radioterapia. A ideia é que até setembro já esteja em funcionamento. O vereador Ramon Bocão visitou as instalações do espaço na manhã de 20 de julho. Hoje estou aqui na radioterapia, porque além da gente vir aqui visitar e fazer um agradecimento, primeiro a Deus, porque vou sair da grande funcionamento, e segundo ao prefeito Valdolar, a toda essa equipe, porque realmente a equipe da Santa Casa está aí, a radioterapia em pleno funcionamento. Veja os locais de castração gratuita para este fim de julho. No dia 24 de julho, segunda-feira, no bairro Jardim Monte Carlo, em frente à EMF Pérola Gonçalves. No dia 25, terça-feira, no bairro Arvorezinha, em frente à EMF Reni Colares. No dia 26, quarta-feira, no centro, em frente ao centro administrativo. No dia 27, quinta-feira, na Coab, em frente à EMEI Denner Assunção. No dia 28, sexta-feira, no bairro Ivone, em frente à EMF Roberto Burns.
O frio vai dar um descanso no fim de semana. Confira na previsão. O sábado promete ser de sol, com temperaturas entre 20 e 27 graus. O domingo também inicia com sol entre nuvens e temperaturas altas, que ficam entre 12 e 23 graus. A semana inicia com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas ficam entre 12 e 15 graus. O Câmara Notícias fica por aqui. Voltamos com um programa inédito na próxima semana. Siga acompanhando a nossa programação e também as redes sociais da TV Câmara Bagé. Até mais! We'll be right back.